Bom dia, paz seja convosco, glória a Deus. Mais uma manhã aqui fazendo a chave mestra, mais uma manhã na presença do Senhor Jesus. E em nome de Jesus eu vou estar aqui fazendo essa live, ministrando ao seu coração acerca das Escrituras. Hoje eu vou estar abordando o capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, né? Onde Paulo está ali se defendendo diante do rei Agripa. E tem muita coisa interessante que a gente vai poder aprender juntos, muitas coisas interessantes que nós vamos poder falar nessa manhã através desse texto. É interessante que Paulo ele vem se defendendo diante de várias autoridades e todas as vezes que ele se apresenta diante de uma autoridade, sempre nós, aqui dentro das Escrituras, nós podemos entender o que Deus está fazendo, o que Deus está falando e também podemos aprender com Paulo. Mas antes de qualquer coisa eu quero estar orando, apresentando a Deus esse tempo para que Ele possa nos conduzir e que realmente Ele fale aos nossos corações. Então, onde você estiver aí, concorda comigo nessa oração. Se você puder fechar os olhos, tudo bem. Se você também não puder, não tem problema. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por esta manhã, por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de estar na Tua presença. Senhor, eu estarei aqui falando da Tua palavra, que o Senhor se revele aos nossos corações, que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso entendimento, que o Senhor traga clareza às nossas vidas e o Senhor nos ensine através das Escrituras, Jesus querido, como viver na prática um evangelho pleno, um evangelho puro, simples e um evangelho que resolve, que funciona, que muda a história das pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, fala poderosamente aos nossos corações, por onde quer que essa live for. Que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja engrandecido, que o Teu nome seja honrado, Senhor. E todo aquele, Senhor, que acessar essa live, seja agora, Senhor Jesus, ao vivo ou depois, ele seja tocado pelo Teu poder, Jesus. Eu sei que a Tua unção não está limitada no tempo, Senhor. Então se revela poderosamente aos corações daqueles que vão estar acessando e que o Senhor traga as respostas, que o Senhor ministre aos corações para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom dia aí. Paz do Senhor, os irmãos aí que já entraram, né? Eu vou estar lendo o capítulo, né? Eu vou estar lendo Atos 26, do 1 ao 23, e vou estar fazendo alguns comentários e depois eu vou continuar lendo. Vamos lá. Paulo discursa perante o rei Agripa. Nós sabemos que Paulo já está preso ali em Cesareia, já tem 2 anos, já se passaram vários governadores ali, governadores romanos, e ele teve a oportunidade de testemunhar e teve a oportunidade de se defender diante dessas autoridades. E agora mais um rei está aí, eu já falei no capítulo 25, sexta-feira passada, do rei Agripa, quem ele é, né? Se você tiver uma curiosidade aí, assiste a live de sexta passada e eu vou estar falando um pouquinho dele, do histórico, né, da vida dele. E agora chegou exatamente o momento em que Paulo vai se referir a ele, vai falar com ele. Então o texto diz assim: Então Agripa disse a Paulo: Você pode falar em sua defesa. Paulo fez um sinal com a mão e começou sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz de ter hoje a oportunidade de lhe apresentar minha defesa contra todas as acusações feitas pelos líderes judeus, pois sei que conhece bem todos os costumes e controvérsias dos judeus. Portanto, peço que me ouça com paciência. Como os líderes judeus sabem muito bem, recebi educação judaica completa desde a infância entre o meu povo e depois em Jerusalém. Também sabem, e talvez estejam dispostos a confirmar, que vivi como fariseu, a seita mais rígida de nossa religião. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no cumprimento da promessa feita por Deus a nossos antepassados. De fato, é por isso que as 12 tribos de Israel adoram a Deus fervorosamente dia e noite e compartilham da mesma esperança que eu. E, no entanto, ó rei, acusam-me por causa dessa esperança. Porque lhes parece tão incrível que Deus ressuscite os mortos? Eu costumava pensar que era minha obrigação empenhar-me e me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. Foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Com autorização dos principais sacerdotes, fui responsável pela prisão de muitos dentre o povo santo. E eu votava contra eles quando eles eram condenados à morte.
Muitas vezes providenciei que fossem castigados nas suas sinagogas. Aliás, que fossem castigados nas sinagogas, a fim de obrigá-los a blasfemar. Eu me opunha a eles com tanta violência que os perseguia até em cidades estrangeiras. Certo dia, numa dessas missões, dirigia-me a Damasco, autorizado e incumbido pelos principais sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, ainda a caminho, uma luz do céu, mais intensa que o sol, brilhou sobre mim e meus companheiros. Todos nós caímos no chão e eu ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não adianta lutar contra a minha vontade. Quem és tu, Senhor? Perguntei. E o Senhor respondeu: Sou Jesus a quem você persegue. Agora levante-se, pois eu apareci para nomeá-lo meu servo e minha testemunha. Conte o que viu e o que eu lhe mostrarei no futuro, e eu o livrarei tanto do seu povo como dos gentios. Sim, eu o envio aos gentios para abrir os olhos deles, a fim de que se voltem das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus. Então receberão o perdão dos pecados e a herança entre o povo de Deus, separado pela fé em mim. Portanto, rei Agripa, obedeci à visão celestial. Anunciei a mensagem primeiro a Damasco, depois em Jerusalém, em toda a Judéia e também aos gentios, dizendo que todos devem arrepender-se, voltar-se para Deus e mostrar, por meio de suas obras, que mudaram de rumo. Alguns judeus me prenderam no templo por anunciar esta mensagem e tentaram me matar. Mas Deus tem me protegido até esse momento, para que eu dê testemunho a todos, dos mais simples até os mais importantes. Não ensino nada além daquilo que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo sofreria e seria o primeiro a ressuscitar dos mortos, e desse modo anunciaria a luz de Deus tanto aos judeus como aos gentios. Amém? Eu li aí do verso 1 até o verso 23. Bom dia, paz do Senhor a todos. Olha, eu particularmente gosto muito dessa defesa que ele faz, né? Ele é tão claro, tão objetivo, tão sincero ali em tudo que ele está falando, que na defesa dele ele até denuncia as más ações, né, dos judeus diante ali, né, das autoridades romanas. Então, eu particularmente gosto muito, muito mesmo das defesas dele. Nós já vimos algumas aí em Atos, né? No verso 26, ou melhor, no verso 6 e 7, ele fala assim: agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no cumprimento da promessa feita por Deus a nossos antepassados. De fato, é por isso que as 12 tribos de Israel adoram a Deus fervorosamente dia e noite e compartilham da mesma esperança que eu. Olha só, né? Que promessa era essa que Paulo estava se referindo? Que promessa era essa que tanto ele quanto todas as 12 tribos de Israel aguardavam, esperavam, né? A palavra grega para a promessa é Epangelia ou epangelia, eu acho que é epangelia que se fala, que significa tanto promessa quanto coisa prometida. Um anúncio com um sentido especial de uma promessa, compromisso, oferta. Epangelia diz o que é a promessa de Deus e depois dá a garantia de que a coisa prometida se realizará. Olha só, é uma palavra muito mais abrangente do que a gente conhece aqui no Brasil, né? Ai, Deus tem uma promessa para mim. Ai, meu esposo fez uma promessa, eu fiz uma promessa para o meu filho. A promessa de Deus para as nossas vidas, ela tem, além da promessa que vai nos dar a esperança, ela tem a garantia de que aquilo vai acontecer. Porque Deus é a própria garantia de que nós vamos receber aquilo que Ele prometeu. Olha que coisa profunda, olha que coisa tremenda, o que Deus tem prometido para você. O que Ele tem falado com você? Quais são as promessas de Deus para você? Para pensar aí um pouquinho. Eu amei essa parte que depois Ele dá a garantia, Ele diz a palavra que significa que é a promessa de Deus e depois dá a garantia de que a coisa prometida se realizará. Em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20, diz assim: pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo com um alto e claro sim. E por meio de Cristo confirmamos isso, de modo que
Nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. Quer dizer, em Cristo Jesus, todas as promessas que Deus fez para mim e para você, em Cristo Jesus, elas têm a garantia do sim, da concordância de Deus para a sua vida, para o propósito que Ele tem, naquilo que Ele prometeu para você. Por isso que é importante você ter muito claro na sua mente quais são as promessas que Deus fez para você. Porque se Ele fez uma promessa, Ele dá a garantia de que vai cumprir. Então não desanima, fica firme, confia que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Paulo e as 12 tribos de Israel almejam alcançar essa promessa, almejam chegar nesse momento de cumprimento, né? Aqueles que ainda não reconheceram a Cristo como seu Senhor e Salvador, eu estou dizendo dos judeus, né? Aqui das 12 tribos de Israel, que ainda não conheceram a Cristo como seu Senhor e Salvador, aguardam o Messias que para eles ainda virá. Aos que já se encontraram com Ele e foram salvos pela fé, aguardam o quê? Aguardam o cumprimento dessa promessa de salvação, de redenção e de vida eterna em glória com Jesus. Não é? Nós estamos inseridos nesse contexto de que nós aguardamos agora o cumprimento das palavras, das promessas, o cumprimento do reino eterno, o cumprimento da eternidade com Jesus. Então, os judeus que ainda não reconheceram Jesus e na época de Paulo ainda não identificaram que ele realmente era o Messias, que ele é o Messias, eles aguardavam uma promessa. E Paulo está dizendo, olha, eu também aguardo, só que agora a promessa já se cumpriu, o Messias já veio, agora eu aguardo a finalização do cumprimento da promessa, que é o reino de Deus sendo manifesto na terra e a glória de Deus sendo revelada a todo aquele que crê nele. Então, aguardamos seu retorno, estamos como Paulo declarou em Filipenses 3, 10 e 11. O nosso objetivo agora é caminhar nessa direção de mudança, caminhar nessa direção de conhecimento de Deus muito mais profundo. Paulo, em Filipenses 3, do 10 a 11, ele fala assim, quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder participando da sua morte para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Então, Paulo está falando o quê? Ressurreição dos mortos. Por que eles se escandalizavam toda vez que Paulo falava da ressurreição de mortos? Né? Sempre havia um alvoroço ali quando ele falava disso, que Jesus ressuscitou. Mas essa é a esperança que foi declarada em todo o Velho Testamento acerca do Messias, acerca do que ele faria, de quem ele é. E agora os próprios judeus estavam escandalizados com isso. Jacó, Moisés e todos os profetas do Velho Testamento falaram de Jesus ou sinalizaram a sua vinda. Por isso todas as tribos de Israel aguardavam a chegada do Messias. Nós sabemos que há uma profecia, se eu não me engano é no livro de Miqueias, que fala até da cidade que ele nasceria. Você imagina as moças, as adolescentes, né, as jovens lá de Belém, todas elas deveriam ter uma esperança de que elas poderiam ser a portadora do Messias, elas poderiam ser a mulher que engravidaria do Messias, né, do Filho de Deus. Então todos eles tinham essa esperança. Olha só, nós vemos no Velho Testamento vários textos que falam, que se referem a Jesus. O próprio Jacó, quando ele abençoa seus filhos ali, em Gênesis 49, 10 e 12, diz assim, o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará o seu jumento a uma videira, e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Parece uma escrita poética, né? Mas Jesus veio de que tribo? Jesus veio da tribo de Judá, não é? E esse cetro que esteve nas mãos de Judá por um tempo precisou ser passado para Jesus. E foi passado para Jesus, porque ele é o Rei dos Reis, ele é o grande Senhor, ele é o governador de toda a terra, o Rei dos Reis. Moisés falou de Jesus, eis que lhe suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, como tu,
e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Deuteronômio 18:18. Olha só, né? Moisés, os judeus criam em Moisés, criam na Torá, reverenciam até hoje, honram até hoje, e tá certo de continuar honrando, tá certo de continuar ali reverenciando, porque Moisés foi sim um grande homem de Deus, mas o próprio Moisés falou de Jesus. O próprio Moisés deixou esse registro ali na Torá, declarado. Então, por que eles estavam escandalizados, estavam perseguindo a Paulo? Sendo que até Moisés falou de Jesus. Eu achei uma outra referência muito legal em Números 24:17, que fala de Balaão. Né? A gente sabe que Balaão é aquele profeta que foi comprado por Balaque para amaldiçoar Israel. Mas, se eu não me engano, 3 vezes ele sobe um monte para amaldiçoar Israel e Deus muda as palavras da boca dele. E olha só uma declaração que ele faz. Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó. Um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. Olha só o que Balaão está declarando. Eu o vejo. Ele via de longe algo que Deus estava fazendo. Alguém que Deus levantaria como rei, como governador, como autoridade sobre toda a terra. Então, olha só, todo o Velho Testamento, eu só trouxe 3 textos, poderia trazer vários, mas por causa do nosso tempo não é possível. Mas todo o Velho Testamento aponta para Jesus. Então, toda essa rejeição dos judeus, quanto à mensagem que Paulo está trazendo, quanto à pessoa de Jesus, não tem sentido. É porque eles perderam o tempo. A estação mudou e eles não se identificaram nisso, eles não reconheceram isso. Era para que eles recebessem Jesus, era para que eles entendessem e reconhecessem que ele é o Messias. Mas por causa da inveja, por causa dos ciúmes, por causa da religiosidade, eles não reconhecem o tempo oportuno que Deus está dando a eles. E agora nós estamos aqui falando de Paulo, preso, né, sendo perseguido pelos judeus. Né, nós sabemos que eles tentavam várias vezes matar o Paulo. E ele aqui na sua defesa, ele fala de uma esperança que tanto ele quanto as 12 tribos de Israel aguardavam. A esperança chegou e eles não reconheceram. Lá no verso 16 do capítulo 26 e o verso 17, Paulo fala assim. Ali ele está falando de Jesus falando com ele, né? Agora levante-se, pois eu apareci para nomeá-lo meu servo e minha testemunha. Conte o que viu e o que eu lhe mostrarei no futuro. Eu o livrarei, tanto do seu povo como dos gentios. Essas promessas não aparecem em outros relatos da conversão dele. Né? Em outros momentos que ele fala, que ele conta da conversão dele, não constava esses termos aqui de promessa. Eu o livrarei, tanto do judeu quanto dos gentios. Mas aqui ele fala dessas coisas. Atos termina com Paulo ileso quanto aos judeus e pregando livremente o evangelho em Roma. Nós sabemos que Deus deu sim livramento para ele, né, dos judeus, de toda a trama que eles estavam planejando, porque o alvo era o quê? O alvo era chegar em Roma. Era isso que Jesus falou para ele: não temas, continue falando, continue testemunhando, é importante que você chegue em Roma. Você vai para Roma. Esse era o alvo nesse momento. E ele vai para Roma, né? Nós sabemos, nós vamos estar abordando isso aí mais para frente. No verso 19, ele fala assim: portanto, rei Agripa, obedeci à visão celestial. Queridos, que adianta a gente viver ou a gente ter uma experiência com o Espírito Santo, com Jesus, nos mostrando algo, nos dando uma direção, uma orientação, e nós não obedecermos, nós não fazermos o que precisa ser feito. Paulo está falando aqui: eu obedeci à visão celestial. Deus se revela sobrenaturalmente de várias formas, né? Através de sonhos, de visões, de palavra profética, né? Deus usa várias situações para falar conosco, mas nós sabemos que a sua palavra
ela é o principal meio de Deus falar conosco. Então, com Paulo, Jesus se manifestou a ele através de uma visão. Ele pode estar se manifestando para você hoje através dessa live. Ele pode se manifestar para você através da leitura das Escrituras. Quando você convida o Espírito Santo para ler com você, quando você convida o Espírito Santo para estar junto com você enquanto você lê. Jesus pode te falar coisas profundas, te revelar coisas grandes, né? Te trazer promessas, ministrar ao seu coração. Paulo estava totalmente comprometido com o seu chamado para pregar o Evangelho e estabelecer igrejas em todos os territórios possíveis. Ele viveu o que escreveu. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, Romanos 11, 29. Ele ensinou, ele viveu aquilo que ele creu, aquilo que Deus prometeu para ele, aquilo que Deus falou com ele. Paulo não abriu mão das promessas, Paulo não incumbiu ele de fazer, querido. Você não abre mão daquilo que Deus falou para você. Se agarra a essas promessas e permanece nela. Não baixa a guarda, não desanima, não se distancia daquilo que Deus falou para você. Sabe? Se possível for, anota na sua agenda, no seu caderninho, grava no seu celular, e quando você estiver meio abatido, meio desanimado e as tempestades estiverem muito fortes, ouve de novo, ouve a palavra profética que Deus falou ao seu coração através de outras pessoas, através da própria Escritura que Ele mesmo falou com você. Porque essas promessas vão nos manter firmes no Senhor e vão nos levar a um processo de transformação, de santificação, para que a gente chegue lá, no lugar que Deus prometeu para nós, da maneira que Ele espera que a gente chegue. E Paulo, ele foi uma pessoa totalmente comprometida com aquilo que ele recebeu de Deus, com a incumbência que Deus deu a ele. Não abriu mão dessa promessa. E isso é fundamental, queridos, para a minha vida e para a sua vida. Sua vida, a vida de Paulo, demonstrava 3 conceitos básicos de liderança. Olha só, primeiro, ele estava comprometido com os objetivos e com o espírito do seu chamado. Olha o que ele fala em Filipenses 3, do 7 ao 8. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Tudo que ele tinha antes de Jesus, todo conhecimento, toda autoridade, toda sabedoria, tudo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, tudo que foi investido na vida dele para que ele fosse um fariseu, um religioso, com autoridade diante da nação de Israel, diante do povo de Jerusalém. Tudo isso, irmãos, ele abriu mão dessa honra, desse status, para conhecer a Jesus. Ele estava tão comprometido com o chamado que Deus fez à vida dele, que ele entendeu que todas as coisas perderam valor diante da pessoa de Jesus, diante da oportunidade de conhecer a Jesus e estar com ele, estar sempre com ele, estar mais perto dele, fazer parte da vida de Jesus. Então, eu e você, onde nós estamos, quem nós somos, quanto foi investido em nós para que a gente chegasse onde nós planejamos chegar, onde os nossos pais planejaram chegar. Querido, diante da pessoa de Jesus, todas essas coisas perdem o valor. Tudo isso perde o sentido. Então, eu e você precisamos entender que esse comprometimento com aquilo que Jesus falou conosco é importantíssimo. Se você desprezar, se você ignorar, você não vai viver a promessa que Deus tem para a sua vida. Se agarra firmemente a essa promessa e permanece fiel com o Senhor. Um outro conceito básico de liderança que Paulo aplicava na vida dele. Ele traduzia seus objetivos para a vida dos seus seguidores. Todos aqueles que estavam em volta de Paulo entendiam qual era o alvo para ele. Entendiam qual era o propósito.
Ele diz o seguinte em 2 Timóteo 2, do 1 ao 2. Meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine-as a pessoas de confiança que possam transmiti-las a outros. Olha só, ele tinha esse zelo em compartilhar as verdades do reino com pessoas íntegras, com pessoas que também amavam a Deus, com pessoas que tinham um chamado, um propósito. E ele fala para Timóteo, seja forte, né, por meio da graça. Procura entre aqueles que estão com você pessoas confiáveis, pessoas que são dignas de receber as verdades do Evangelho para que elas produzam fruto. Paulo se mostrava paciente com toda a dificuldade encontrada para alcançar esse fim. Olha o que diz 2 Coríntios 4, do 8 ao 11, diz assim: de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Olha só, Paulo não perdeu o alvo, não perdeu o foco. O que eu e você temos vivido, meus irmãos, o que nós temos vivido no nosso dia a dia. Fique firme. As preocupações, as aflições, elas não têm poder de te destruir. Ela não tem poder de te arrancar do propósito, te arrancar do alvo. Olha o que ele diz também em 2 Coríntios 11, 23 ao 33. Isso aqui, queridos, é uma inspiração para nós e um modelo para nós seguirmos. Ele diz assim: são servos de Cristo? Sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais. Trabalhei com mais dedicação, fui encarcerado com mais frequência, perdi a conta de quantas vezes fui açoitado e em várias ocasiões enfrentei a morte. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. 5 vezes, irmãos, 5. Ele foi açoitado 39 vezes. 3 vezes fui golpeado com varas. Fui apedrejado uma vez. 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião, passei uma noite e um dia no mar, à deriva. Realizei várias jornadas longas. Enfrentei perigos em rios e com assaltantes. Enfrentei perigos do meu próprio povo, bem como dos gentios. Enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar. Enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Tenho trabalhado arduamente horas a fio e passei muitas noites sem dormir. Passei fome e senti sede e muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Além disso, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu também não sinta fraqueza? Quem se deixa levar pelo caminho errado, que a indignação não me consuma? Portanto, se devo me orgulhar, prefiro que seja das coisas que mostram como sou fraco. Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus, que é digno de louvor eterno, sabe que não estou mentindo. Quando estava em Damasco, o governador sobre o rei Aretas pôs guardas às portas da cidade para me capturar. Para escapar dele, tive de ser baixado num cesto grande de uma janela no muro da cidade. Olha só, irmãos, quem de nós já passou tudo isso? Quem aí já foi açoitado 39 vezes, pelo menos uma vez? E muitas vezes nós estamos abandonando aquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes deixamos passar a promessa. Muitas vezes esquecemos do que Deus falou. Muitas vezes não acreditamos quando Deus usa alguém para falar conosco. Pensa que nível de comprometimento Paulo tinha com a mensagem que Jesus confiou a ele. Irmãos, as aflições, as provações fazem parte da nossa vida. Fez parte da vida de Jesus. Conosco vai ser diferente? Impossível, impossível.
Paulo também, ele um outro, né? Aqui eu estou falando dos 3 conceitos básicos de liderança dele. Ele se mostrava aberto a mudanças. Ele se adaptou a mudanças culturais, sociais e políticas. 1 Coríntios 9, do 19 ao 22, olha o que ele declara. Embora eu seja um homem livre, fiz-me escravo de todos para levar muitos a Cristo. Quando estive com os judeus, vivi como os judeus para levá-los a Cristo. Quando estive com os que seguem a lei judaica, vivi debaixo dessa lei, embora não esteja sujeito à lei. Agi desse modo para levar a Cristo aqueles que estão debaixo da lei. Quando estou com os que não seguem a lei judaica, também vivo de modo independente da lei para levá-los a Cristo. Não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço à lei de Cristo. Quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. Olha só, Paulo, muito inteligente, irmãos, por causa da mensagem, por causa daquilo que Deus confiou a ele. Ele entendia o ambiente que ele estava e se preparava para poder alcançar aqueles que ele queria alcançar. Muitas vezes nós somos irmãos em Cristo, somos cristãos engessados, fechados para aquilo que Deus pode fazer no meio do perdido, no meio daquele que não conhece a Jesus. Eu não estou dizendo para você abrir mão dos princípios das Escrituras, irmãos. Princípios não se abre mão, não se anula os princípios, não ignora os princípios. Mas, querido, eu e você precisamos ser maleáveis, entendendo o ambiente que a gente está inserido, para poder anunciar a mensagem, para poder falar a verdade de Deus, para que as pessoas recebam Jesus. É tão interessante que aqui no Brasil, às vezes eu tenho essa impressão de que ninguém mais precisa saber de Jesus, que todo mundo já conhece, todo mundo já ouviu, mas irmãos, tem muita gente que até conhece o nome, mas não conhece a pessoa de Jesus. Sabe, ela não sabe quem ele é. Ela não tem um relacionamento com ele. Então a minha mensagem, a sua mensagem vai encontrar um lugar nesse coração. E Paulo era essa pessoa que sabia se colocar. Eu lembrei agora, quando ele esteve lá no Areópago, né? E ele pregou para aqueles homens e ele trouxe uma mensagem tão atualizada para aquele contexto. É isso que nós precisamos ter de Deus, essa graça, essa sabedoria, esse conhecimento de anunciar a mensagem atualizada para o contexto que a gente está vivendo. Não atualizar a mensagem, porque a mensagem de Deus, a palavra de Deus, ela é atual por si só, por causa do poder do Espírito Santo que está inserido nela. Então nós não precisamos mudar a Bíblia, mas nós precisamos ter a sabedoria para falar com as pessoas. E Paulo, ele é o cara que sabe fazer bem isso. Nós podemos aprender com ele. Você vê que ele fala: anunciei a mensagem primeiro em Damasco, depois em Jerusalém e em toda a Judéia e também aos gentios, dizendo que todos devem arrepender-se, voltar-se para Deus e mostrar por meio das suas obras que mudaram de rumo. A mensagem do Evangelho, ela tem que trazer mudança. Se ela não trouxer mudança na vida das pessoas, alguma coisa não surtiu efeito ali no coração dessa pessoa. Pode ser que a semente encontrou uma terra cheia de pedregulho e por isso não vai conseguir frutificar. As palavras de Paulo indicam que uma vida de relacionamento com Jesus nos leva a mudanças e transformações. Não somos salvos pelas obras ou pela nossa própria força, mas a salvação pela fé, ela traz mudanças, ela traz transformação. Ela muda completamente a sua história. Eu vivi isso, você viveu isso. Nós somos testemunhas disso, de que a mensagem do Evangelho nos transformou, nos mudou. Paulo testemunhava no que creu, testemunhava do que creu, do que ele viu, do que ele ouviu e viveu. E aprendeu através da lei e dos ensinos dos profetas e de Moisés. Eu já falei isso aqui numa das lives, que Paulo ele teve essa graça, né, de trazer o Velho Testamento unindo com o Novo,
trazendo essa conexão, né? E trazendo ali a clareza de que Jesus veio cumprindo tudo que o Velho Testamento falou, tudo que Moisés anunciou, que ele é o cumprimento de todas as promessas declaradas no Velho Testamento. Mas isso era muito difícil para os judeus daqueles dias. Foi muito difícil para eles entenderem, eles não reconheceram, porque o coração deles estava ali cheio de inveja, de ciúmes e de religiosidade. Eles amavam o que eles tinham, eles amavam o status que eles tinham, a honra que eles tinham como autoridades espirituais em Israel. Queridos, nós devemos amar a Jesus, não o status que nós temos, não o título que nós temos, não o lugar de unção que nós temos. Nós temos que amar ao Rei, ao Senhor Jesus. É somente nesse lugar que nós estamos protegidos de não cair, de não errar. Se nós amarmos a Deus verdadeiramente sobre todas as coisas, nós vamos ser bem-sucedidos em tudo que nós fizermos. E nós vamos alcançar o alvo e o propósito. Queridos, o meu tempo já deu, vou encerrar essa live aqui. Quero orar por você antes de encerrar. O Senhor falou muitas coisas conosco aqui hoje, né? Glória a Deus, toda a glória seja dada a Jesus. Não esquece de curtir a live assim que eu postar. Curte aí a live, manda, compartilha com outras pessoas. Também entra lá no YouTube, lá no meu canal Chave Mestra, curte a live assim que eu postar lá. Curte as outras também, me ajuda aí na divulgação, tá bom? Porque as plataformas entendem que o material é bom quando vocês curtem, quando vocês compartilham, tá bom? Quero orar por você nessa manhã, quero abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença, diante daquilo que foi falado aqui nesta manhã. Senhor, se eu não fui capaz de alcançar aquilo que estava no seu coração, que o Senhor se revele ao coração dos meus irmãos agora. Seja honrado, que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja exaltado, que as pessoas recebam a mensagem da Tua palavra, Senhor, que essas sementes caiam numa terra boa, que produza muitos frutos para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, que os meus irmãos que estão aqui comigo nesta manhã, Jesus, que eles lembrem das promessas que o Senhor fez, que eles guardem essas promessas com muito amor no seu coração, que eles protejam essas promessas, orando por elas, Senhor, lembrando e buscando conhecer do Senhor mais profundamente o que o Senhor quis dizer a eles, Pai, que eles busquem esse conhecimento do teu coração, Jesus querido, e que eles se alinhem a essa promessa, que eles permitam que o Senhor trabalhe no coração deles, trazendo, Senhor Deus, esse comprometimento tão profundo com o Senhor e com aquilo que o Senhor falou com eles, Pai. Se revela ao coração deles cada vez mais, que eles, Senhor Jesus, possam fazer como naquela parábola dos talentos. Eles possam receber essa promessa, que eu creio que muitos deles já receberam, que eles peguem essas promessas nas suas mãos e eles trabalhem a favor dela, que eles venham multiplicar, Senhor, esses talentos que foram colocados na vida deles, na mão deles, através dessa promessa, estudando a Tua palavra, se consagrando em favor dessas promessas, jejuando, orando em cima dessas promessas, Pai, para que elas não se percam. E que eles também venham se comprometer, Senhor, profundamente com essas promessas, assim como Paulo se comprometeu com as promessas que o Senhor fez a ele. Paulo não fingiu que não entendeu, ele não fingiu que não compreendeu o que o Senhor estava falando, mas pelo contrário, ele abraçou a incumbência que o Senhor deu a ele abraçou a promessa, Senhor, e o Teu nome foi honrado e tem sido honrado através da vida dele, de tudo que ele deixou escrito para nós. Senhor, que não seja diferente conosco, que seja da mesma maneira, que todas essas pessoas que estão aqui comigo nessa live e as que vão assistir depois, Senhor, abracem essa promessa, abracem ela e se comprometam com ela, Jesus querido, para fazer tudo o que precisa ser feito, de maneira que o Teu nome seja honrado e glorificado, Pai, e o Teu reino venha, e o Teu nome seja exaltado, que haja honra e glórias para Ti, através do cumprimento dessas promessas sobre a vida de cada um, Senhor. Tudo isso para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.
Glória a Deus, eu vou estar encerrando. Deus abençoe seu dia, bom final de semana. Nós temos aí as nossas atividades na Ramá esse final de semana, temos culto hoje à noite, culto de oração, temos Royal Kids. Amanhã, se alguém aqui, né, que não é da Ramá, que tá aqui na live, quiser participar, me chama aí no privado que eu falo para você o que você precisa fazer, se inscrever, né, confirmar a sua presença. Vai ser uma bênção, Deus vai falar poderosamente conosco, vai renovar as nossas forças como casal ali na Ramá, né, vai ministrar os nossos corações, tá bom? E domingo nós temos culto, né, temos culto às 10 horas da manhã, esteja lá conosco, tá bom? Não esquece de curtir o vídeo e Deus abençoe. Bom dia para vocês, bom dia, paz do Senhor. Paz ao Senhor aí, Deus abençoe.